Boa noite. Boa noite. Risco de novo confronto continua em cadeia do Rio Grande do Norte. Para o governador, a matança foi represália por guerra de facções no Amazonas. Forças Armadas poderão ajudar estados com inspeções dos presídios em busca de drogas, armas e celulares. Em São Paulo, investigação apura denúncia de que o PCC está vigiando rotina de policiais para futuros ataques. Resistência e conflito durante a integração de posse na periferia paulistana. PM usa força e prende o líder do sem-teto, Guilherme Boulos. Ministério Público confirma acordo com a Rolls-Royce para a devolução de mais de 80 milhões de reais em propinas para a Petrobras. Temer afirma que não abre mão da idade mínima de 65 anos para aposentadoria na reforma da Previdência. Passageiros que usam o bilhete único, que tiveram os cartões bloqueados, já não enfrentam tanta fila no posto da SP Trans, no centro de São Paulo. Mas o órgão ainda não explicou como funciona a fraude que levou à inutilização dos bilhetes. Depois da confusão da semana passada, quando as pessoas passaram horas na fila, a situação hoje melhorou. De manhã, o usuário gastava 40 minutos entre espera e atendimento. Desde sexta-feira, o posto central da SP Trans, na 15 de novembro, vem funcionando em horário expandido, das 6 da manhã até as 8 da noite, e até abriu no fim de semana para dar conta de tanta procura. É que quase 10 mil cartões do bilhete único foram bloqueados só nos 11 primeiros dias do ano, por suspeita de fraude. O usuário prejudicado e sem aviso lotou o posto do centro, o único que resolve o problema. A Secretaria de Transportes não forneceu detalhes sobre a fraude. Só diz que ela acontece por causa de postos clandestinos de recarga. O usuário compra o crédito que até aparece no cartão dele. Só que o dinheiro não chega à SP Trans. Desde abril, quando começou a operação antifraude, 90 mil cartões já foram bloqueados. Maria não entende porque o bilhete dela está entre os suspeitos. Diz que sempre recarrega no mesmo lugar, que tem máquina credenciada. Eu carreguei na lotérica e tomei o ônibus. É a lotérica que a senhora sempre recarrega? É, sempre carrega. Só que é assim, a lotérica, se for bilhete velho, é dentro da lotérica. Se for bilhete novo, é do lado da lotérica, mas faz parte da lotérica. A SP Trans admite que parte dos bilhetes pode ter sido bloqueada por erro do sistema ou por defeito no cartão. Por isso, aconselha que o usuário procure primeiro o posto mais perto de casa para identificar o problema. Também recomenda que a recarga seja feita sempre em locais credenciados. A relação pode ser encontrada na página da SP Trans na internet. Justiça determina que o metrô pague à mulher do ambulante Luiz Carlos Ruas, que morreu depois de ser espancado dentro da estação Pedro II do metrô. O crime aconteceu no Natal. A mulher de Luiz Carlos Ruas alegou que com a morte do marido passou a ter dificuldade para se sustentar. A justiça, então, determinou o pagamento mensal de pouco mais de R$ 2.200, que corresponde ao rendimento médio que era recebido por Ruas já a partir de janeiro. A decisão é provisória e cabe recurso. Ruas era conhecido como índio e trabalhava na região há mais de 20 anos. Ele foi agredido dentro da estação. Segundo testemunhas, ele tentou defender uma travesti e acabou espancado até a morte por 2 homens. Os agressores estão presos. Penitenciária no Rio Grande do Norte tem nova confusão entre presos. E em Brasília, o governador do estado, Robson Faria, do PSD, afirmou que as rebeliões foram uma vingança pela matança em Manaus. Segundo o governador, as 26 mortes no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal, foram uma retaliação às 56 mortes no complexo Anísio Jobim, em Manaus, no começo do ano. A ordem da matança no Amazonas, segundo as investigações, foi dada a mais de 2.000 quilômetros de distância do Presídio Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As autoridades afirmam que foi uma guerra entre as facções PCC e Família do Norte, que domina o crime no Amazonas. A maioria dos mortos de Manaus era do PCC. Virou uma guerra que começou no Amazonas, isso é uma retaliação. Essa briga não é do Rio Grande do Norte, é uma retaliação ao que aconteceu em Amazonas. É uma vingança ao caso de Amazonas. Então, aconteceu no meu estado, infelizmente.
Até então, o governo do Rio Grande do Norte negava a relação entre a matança de Manaus com a do estado. Hoje, o governador se reuniu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Robson Faria disse que pediu ao ministro reforço de homens da Força Nacional de Segurança. Atualmente, 120 agentes já estão no estado. O governador pediu ainda transporte aéreo para transferir os líderes da rebelião. A situação no Rio Grande do Norte ainda é tensa. No presídio onde houve o massacre, os presos fizeram um novo motim. Eles voltaram a subir nos telhados. No local, há duas facções. De um lado, o PCC, e de outro, o Sindicato do Crime, uma dissidência do próprio PCC, surgida em 2012. Todos os mortos eram dessa organização criminosa. Os presos montaram barricadas dos dois lados. A PM tenta conter a situação com bombas de efeito moral e tiros de armas não letais. No entanto, o governador diz que a situação no presídio está sob controle. O que o Estado vai fazer? Vai entrar e vai matar? Temos que evitar a fuga, né? E vamos fazer uma separação no Rio Grande do Norte. Nós estamos cuidando de separar nos presídios, fazendo uma distribuição. Onde for o PCC vai para um presídio, onde for o sindicato vai para outro presídio. Então essa separação agora ela é fundamental. Em Minas Gerais, rebelião no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, deixou 9 pessoas feridas. De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Prisional, 8 presos tiveram escoriações e um carcereiro teve um corte no supercílio. O motim começou ontem, perto das 7 da noite, e foi controlado à 1h30 da manhã. Celas foram depredadas e colchões incendiados. A secretaria afirmou que os detentos permaneceram encarcerados e que não houve fugas. O secretário adjunto de Administração Prisional, Robson Lucas, disse que não foram identificadas lideranças de facções criminosas nacionais no presídio. Segundo ele, o motivo da rebelião foi insatisfação com o fim de regalias. O PCC estaria planejando ações de represália contra policiais militares aqui no estado de São Paulo. De acordo com reportagem da revista Época, a ordem teria partido de um detento que está preso em Riolândia, cidade que fica a quase 600 quilômetros daqui da capital. A revista afirma que a informação para atacar os PMs foi captada pelo Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil, que emitiu um alerta no último domingo, dia 15 de janeiro. Segundo a Época, o PCC teria ordenado a criminosos que estão fora dos presídios que vigiem a casa de policiais, sigam a rotina deles para depois executá-los. A reportagem afirma que dos 4 endereços que aparecem nos documentos, 2, de fato, são da casa de policiais, na zona leste de São Paulo. No último sábado, a revista já havia divulgado um outro alerta da Polícia Civil. Segundo a interceptação do Centro de Inteligência de Araraquara, o comando do PCC informava aos membros da facção que já tinham sido distribuídas armas para possíveis ataques que aconteceriam hoje. Para a Secretaria da Segurança Pública, a divulgação dos documentos atrapalha o trabalho da polícia. A tensão no sistema prisional de São Paulo aumentou desde a transferência de 14 integrantes da facção para o regime disciplinar diferenciado do presídio de Presidente Bernardes, considerado o mais rigoroso. Diante da crise no sistema penitenciário, o governo federal oferece ajuda das Forças Armadas para atuar dentro dos presídios. A decisão foi tomada depois da onda de rebeliões no país. Hoje, o presidente Michel Temer fez uma reunião com a cúpula da inteligência do governo. Ao todo, 15 órgãos estão envolvidos, além de 6 ministérios e os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Desde o começo do ano, as rebeliões já deixaram mais de 140 presos mortos. Em uma iniciativa inovadora e pioneira, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Segundo o porta-voz da presidência, a ida de militares para os estados vai depender do aval dos governadores. Essa operação visa restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros.
Além do reforço das Forças Armadas, ficou decidido também que uma comissão vai ser criada para reformar o sistema penitenciário. Vão fazer parte dessa comissão membros do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da sociedade civil. Ainda em Brasília, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reuniu com os secretários das pastas de Segurança, Justiça e Administração Penitenciária de todo o Brasil. Um dos pontos da pauta foi a criação de 27 núcleos de inteligência policial nas capitais brasileiras. A ação está prevista no Plano Nacional de Segurança. O governo também debateu o cronograma de execuções dos recursos federais liberados no fim de dezembro para a área de segurança. Para tentar amenizar os problemas nos presídios, o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Lorival Gomes, defendeu o aumento de audiências de custódia, em que os presos são levados a um juiz que decide sobre a necessidade da prisão. Ele também disse que a separação das facções pode reduzir o número de rebeliões. Não tem como você fazer conviver num único ambiente inimigos. Na medida que você coloca numa mesma prisão, embora separado em pavilhões ou por grades, você corre o sério risco de ter rebeliões para que eles se degladiem, para que eles se matem. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a reação das autoridades a essa crise nos presídios do país. Brasília teve hoje um dia monotemático. Michel Temer e seu staff deram atenção exclusiva à crise na área de segurança pública. Registraram-se 2 fabulosos avanços. O primeiro, interrompeu-se o jogo de empurra. Temer passou a reconhecer que, embora a segurança nas prisões seja uma atribuição constitucional dos estados, a encrenca tornou-se nacional. O segundo avanço, Brasília notou que a crise é tão grave que exige remédios extraordinários. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, da Justiça, dizia que a crise era grave, sim, aguda em alguns estados, mas a situação, dizia ele, estava sob controle. Hoje, de passagem por Brasília, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Farias, também declarou que está sob controle a situação no presídio Potiguar de Alcaçuz, palco do penúltimo massacre. No momento em que o governador dizia isso, os presos estavam rebelados em cima do telhado. As Forças Armadas tornaram-se o símbolo do que parece ser um novo estágio na decomposição do setor de segurança pública. Michel Temer ofereceu aos governadores a possibilidade de requisitar a presença de equipes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para realizar inspeções rotineiras nos presídios. Chegamos ao estágio da caída da ficha. Diante de uma medida como essa, as autoridades não têm mais o direito de ofender a inteligência alheia, afirmando que a situação está sob controle. Boa noite. O calor deu uma diminuidazinha nesta terça-feira por causa das chuvas e do céu mais encoberto e a máxima hoje ficou em torno dos 25 graus aqui na Avenida Paulista. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. As chuvas estão previstas para quase todo o Brasil e com o calor, o predomínio é de tempo abafado. Uma massa de ar seco promete manter o tempo firme nesta quarta-feira em boa parte do sul do país, até ali o sul do Mato Grosso do Sul. Outra área que ainda fica sob a influência de um ar mais seco é essa entre o Espírito Santo, o Nordeste de Minas e o Alagoas. Em todas as outras áreas do país, a previsão é de sol com períodos de chuva. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Curitiba, os termômetros vão ficar entre 19 e 29 graus amanhã. No Rio de Janeiro, nem a chuva refresca, o calorão de até 36 graus à tarde. Em Vitória, no Espírito Santo, máxima de até 34 graus, com muito sol e céu azul, assim como em Salvador, onde os termômetros batem na casa dos 31 graus durante o dia. Para São Paulo, o tempo quase não muda. A previsão para todo o estado continua sendo de tempo instável. As chuvas podem começar já pela manhã, mas no período da tarde o sol aparece e ocorrem aquelas pancadas típicas de verão que até chegam a ser fortes em alguns momentos. O dia vai ser de calor. A máxima chega aos 33 graus em Presidente Bernardes, aos 34 em Votuporanga, aos 32 em São José do Rio Preto, aos 31 em Barretos e aos 27 graus em Franca, onde já fica um pouco mais fresquinho. Para a capital, depois de uma terça-feira de temperaturas mais amenas, volta a esquentar. Nessa madrugada, a mínima vai ser de 20 graus e amanhã à tarde faz até 29. Só que mais para o final da semana, a temperatura cai de novo e fica em torno dos 27 graus, tanto na quinta quanto na sexta-feira.
Em São Mateus, na zona leste de São Paulo, uma reintegração de posse foi marcada por confronto entre invasores e a tropa de choque. A área de 50 mil metros quadrados é particular. Há 1 ano e meio, cerca de 700 famílias invadiram o terreno. O líder do MTST, Guilherme Boulos, foi detido no local. A reintegração ocorreu por volta das 8h20 da manhã. A tropa de choque foi acionada e houve confronto. Bombas de efeito moral, spray de pimenta e jato d'água foram usados para dispersar os moradores. A demolição dos barracos da rua André de Almeida começou pouco depois. Algumas pessoas ficaram para salvar os pertences. O local de 50 mil metros quadrados era ocupado há mais de 1 ano por 700 famílias. A área é de propriedade particular. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que atendeu o pedido para apoiar os oficiais de justiça e que, depois da tentativa de negociação com as famílias, não houve acordo. Segundo o comunicado, os moradores hostilizaram os policiais militares, arremessando pedras, tijolos e rojões. O grupo montou 3 barricadas com fogo. Ainda de acordo com a nota, um policial ficou ferido por uma bomba caseira e 2 viaturas da tropa de choque foram danificadas. O líder do MTST, Guilherme Boulos, foi preso acusado de desobediência e incitação à violência. Ele foi levado para prestar depoimento na delegacia da região. Segundo a Polícia Civil, um outro integrante do movimento também foi preso. Foi uma prisão descabida. Depois que os fatos ocorreram, não houve nenhum flagrante. Atribuíram a mim coisas que não aconteceram, né? E é evidentemente uma prisão política. A Secretaria da Segurança Pública informou que o líder do MTST, Guilherme Boulos, continua detido e deve ser solto nas próximas horas. Numa nota, a Prefeitura afirma que, no momento, não há nenhum plano emergencial para oferecer abrigo para as famílias, porque o terreno é particular. Depois de 2 adiamentos, foi concluída a limpeza da ponte Otávio Frias de Oliveira, mais conhecida como Ponte Estaiada, na zona sul de São Paulo. Um dos cartões postais da cidade, a estrutura foi alvo de várias pichações no ano passado. A limpeza da ponte começou no dia 2 de janeiro e custou cerca de R$900 mil. De acordo com o prefeito João Dória, do PSDB, o dinheiro para o pagamento das despesas não saiu dos cofres públicos, mas sim de empresas que patrocinaram a limpeza. Os operários usaram, por exemplo, 150 litros de removedores de tinta, 50 escovas de aço, 1.500 metros de corda e outros itens para raspar a tinta das pichações. Max foi um dos alpinistas contratados para fazer a limpeza. A gente espera que ela permaneça limpa e que a gente possa agora se dedicar a outros pontos, outros monumentos da cidade que também precisam ser limpados. Além da remoção das pichações, a estaiada voltou a ter iluminação. Os refletores e holofotes tinham sido roubados. A ponte tem mais de 138 metros de altura, o equivalente a um prédio de 46 andares. A estrutura, que fica na zona sul da cidade, tinha sido pichada pelo menos 3 vezes no último ano. Hoje, o prefeito João Dória voltou a dizer que a sua administração terá tolerância zero com os pichadores. Disse também que, em breve, a Secretaria da Cultura deve apresentar um programa de apoio à arte urbana, definindo, inclusive, lugares específicos para o trabalho dos grafiteiros. Mas essa tarefa de deixar a cidade limpa parece que não será tão fácil. Alguns grupos de pichadores já estão mandando recados ao prefeito. Esta pichação no centro da cidade, no caminho para a prefeitura, diz que picho é arte. No Largo da Batata, na Zona Oeste, o canteiro central traz a frase: "Não dê vexame, São Paulo não é Miami". Um protesto contra a proposta de Dória de criar um grafitódromo em São Paulo, inspirado em um bairro da cidade americana. Aqueles que agridem a cidade terão o trabalho implacável da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mudem de profissão, se tornem grafiteiros, se tornem muralistas, venham ser artistas para serem respeitados. Nas ruas, a ideia do prefeito de combater as pichações ganha o apoio de muitos moradores. Isso para mim não é arte, isso aí suja a cidade, dá uma aparência feia. Dá uma sensação de abandono e São Paulo não merece isso.
Um mutirão para analisar os processos de presos que estão parados na Justiça pode aliviar a superlotação dos presídios. Amanhã, os coordenadores das defensorias estaduais de todo o país vão se reunir em Brasília para definir quando começa essa mobilização. Esta não é a primeira vez que defensores públicos de São Paulo são chamados para integrar mutirões desse tipo. Em 2016, uma equipe auxiliou nos exames da situação de presos de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, após uma grande rebelião que aconteceu no presídio. A ideia desse tipo de trabalho é acelerar a situação de presos provisórios, que são os que ainda não passaram por julgamento. Na avaliação da coordenadora do atendimento ao preso provisório da Defensoria de São Paulo, muitos deles nem deveriam estar dentro do sistema prisional. A superlotação dos presídios brasileiros é vista por especialistas como um dos principais fatores do agravamento da crise atual. O encarceramento é ruim porque uma certeza nós temos: não existe pena eterna, né? E nem deve existir. Essa pessoa vai sair uma hora. A questão é, queremos que ela saia melhor ou pior? Essa cultura do encarceramento, ela só ajuda no ciclo de criminalidade e violência que existe no nosso país. Aqui no estado de São Paulo, parte dos presos provisórios já recebe esse tipo de acompanhamento dos defensores públicos. A política foi implementada em 2014 e já atinge todos os centros de detenção aqui da capital e alguns da Grande São Paulo, litoral e interior. Os detentos que não têm advogados recebem visitas dos defensores e entrevistas reservadas. O trabalho ajuda na coleta de informações para a defesa e para pedidos de liberdade. Mas nem todos os presos têm o acompanhamento porque o número de defensores ainda não é suficiente. Nós somos 719 defensores. Se você pensar que São Paulo tem uma população de milhões de pessoas, né, nós ainda não temos número de defensores suficientes para atuarem com esse projeto da visita a presos provisórios, atuar em todos os estabelecimentos penais. Desde o ano passado, a Defensoria de São Paulo também realiza mutirões para atuar em casos de alguns presos por tráfico de drogas que, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não deveriam cumprir pena em regime fechado. São pequenos traficantes, primários, ou então pessoas que não cometem atos que não têm violência ou grave ameaça, ou então prisões que não são bem fundamentadas naquela situação ali concreta. E isso só contribui para essa situação do sistema carcerário estar superlotado. No Rio de Janeiro, greve de agentes penitenciários impede visitas nas cadeias. Policiais civis também cruzaram os braços no estado. As duas categorias afirmam que estão com o salário de dezembro atrasado e dizem que também não receberam o 13º. Os carcereiros pedem ainda melhores condições de trabalho. A Polícia Civil só está atendendo ocorrências consideradas graves. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Meu Espírito Santo de orelha, bem bonzinho, soprou aqui, olha. O Temer chamou aquilo de acidente pavoroso, agora convocou uma reunião. Eu estava até generoso com a ideia, só que a reunião era com 37 para discutir um plano de inteligência. Era uma reunião do Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência. Eu já proponho uma mudança de nome. Conselho Consultivo da Sistemática Burrice Brasileira. CCSBB. Por quê? 37 numa reunião de inteligência. Aí o presidente chega lá e propõe usar as Forças Armadas na porta das prisões para evitar que entrem drogas, armas e telefones celulares. Bom, aí eu cheguei à conclusão que nós realmente chegamos ao ponto em que o Estado brasileiro se demonstra mais fraco. Não podia haver uma demonstração de fraqueza maior do que essa, uma desmoralização das Forças Armadas. Não é que os meninos, os recrutinhas que vão lá para a porta do presídio, estão sendo tratados como policiais, não é o caso. É muito menos do que isso, não são nem carcereiros, são porteiros de prisões. E o governo acha que está dando uma grande contribuição para evitar a guerra dos presídios continuando. Está na cara que você acabou de ver a notícia lá do Rio Grande do Norte, está a maior confusão e ninguém tem o controle de nada. Para controlar, e é fundamental, o Estado precisa tomar o poder das facções criminosas na cadeia, é preciso contar os presos, definir qual a situação de todos eles num censo
que o IBGE pode fazer, como pede a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, e aí, até quem sabe, as Forças Armadas podiam ajudar na coleta de dados. O controle exige inteligência. E o governo propõe uma inteligência como houve na Copa do Mundo, uma inteligência tão grande que um soldado da Força Nacional foi morto porque se perdeu num bairro do Rio, né? A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, merecia um nome melhor de Agência Brasileira da Burrice, porque não consegue nem informar ao chefe supremo, presidente da República, que todas essas ideias, a partir do número de pessoas, a próxima reunião deve ser no Maracanãzinho, né? É uma idiotice absoluta. Entregar a questão dos presídios à ABIN é um suicídio. Bom, eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. O Ministério Público Federal confirma um acordo de leniência, que é a delação premiada das empresas com a Rolls-Royce na Lava Jato. A companhia vai pagar pouco mais de 81 milhões de reais de multa. O dinheiro será destinado a ressarcir a Petrobras. A Rolls-Royce é suspeita de pagar propina para funcionários da Petrobras para fechar um contrato de fornecimento de turbinas de geração de energia para plataformas de petróleo. A sobrinha de pivô do escândalo na Coreia do Sul admite que ajudou a tia a chantagear a Samsung. A tia dela, Choi Song-sil, é amiga íntima da presidente afastada do país, Park Geun-hye, e teria usado essa proximidade para interferir em ações do governo e extorquir empresas. O caso levou à abertura de um processo de impeachment. Ontem, a Procuradoria sul-coreana pediu a prisão do vice-presidente herdeiro da Samsung, Lee Jae-yong, por supostamente aceitar a extorsão. Ele já teria doado o equivalente a 36 milhões e 300 mil dólares a organizações ligadas a Choi. Em troca, o governo teria apoiado uma fusão do grupo empresarial da Samsung. Os dois negam as acusações. Governos da Malásia, Austrália e China anunciam o fim das buscas pelo avião da Malaysia Airlines. As buscas submarinas terminaram sem encontrar vestígios do avião, que caiu em 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo. Nesses quase 3 anos, foram vasculhados 120 mil quilômetros no fundo do Oceano Índico, o que custou cerca de 145 milhões de dólares. No comunicado que encerra os trabalhos, as autoridades lamentam as mortes e dizem que ainda há esperança de que novas informações no futuro permitam encontrar a aeronave. A localização do voo MH370 se tornou um dos maiores mistérios da aviação. O Boeing 777, que ia de Kuala Lumpur para Pequim, desapareceu dos radares 40 minutos após a decolagem. As últimas informações registradas mostram o desligamento dos sistemas de comunicação e uma virada do avião. Autoridades da Turquia afirmam que o suspeito preso admitiu ser o autor do ataque a tiros à boate Reina, em Istambul, no começo do ano. A informação é do governador de Istambul, Vazip Şahin. Segundo ele, Abdulkadir Masharipov é um terrorista treinado no Afeganistão, que fala 4 idiomas e agiu em nome do Estado Islâmico. As impressões digitais dele estariam na cena do crime. O homem de 33 anos, natural do Uzbequistão, teria chegado à Turquia ilegalmente em janeiro do ano passado. Masharipov foi preso ontem com outras 4 pessoas no subúrbio de Istambul, na casa onde vivia. O filho dele, de 4 anos, também estava no local. Lá foram apreendidos 197 mil dólares em dinheiro, 2 armas e 2 drones. De acordo com as autoridades, Masharipov teve ajuda para realizar o ataque. O atentado à boate Reina, na noite do Ano Novo, deixou 39 mortos, 69 feridos e foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Em discurso, a primeira-ministra britânica Theresa May anunciou o plano de saída do Reino Unido da União Europeia, mas afirma que o acordo final do Brexit ainda será votado no parlamento. O correspondente em Londres, Ross Salinas, fala sobre esse anúncio. 6 meses depois da votação do Brexit, os britânicos ainda estavam confusos. Ninguém sabia como seria o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, e para muitos, o governo nem tinha um plano. Em julho, Theresa May tentou ajudar e deixar as coisas mais claras. Discursou que Brexit significava Brexit.
First, Brexit means Brexit. Não ajudou. Um Brexit moderado, um Brexit radical. Tudo isso virou especulação no dia a dia dos britânicos. O mercado, também confuso, viu a Libra despencar. Até que, finalmente, hoje a primeira-ministra deu mais detalhes de quais são os objetivos do governo na negociação para o Brexit. Theresa May disse que o Reino Unido quer continuar a ser um bom vizinho e aliado da União Europeia, mas reforçou o desejo de soberania dos britânicos e controle de fronteiras. A primeira-ministra disse também que o Reino Unido deixará o acordo de livre comércio do continente e irá procurar novos acordos comerciais com os países da Europa e do mundo. Com a saída total do acordo de livre comércio em pauta, o impacto na economia britânica preocupa. Mas se depender do presidente americano Donald Trump, o Reino Unido vai ter a ajuda dos Estados Unidos. Trump disse em entrevista a um jornal britânico que uma de suas primeiras medidas será firmar um acordo comercial com o Reino Unido. O parlamento britânico ainda precisa aprovar os planos do governo, mas a expectativa de Theresa May é de iniciar os procedimentos formais de saída já em março. As negociações podem durar até 2 anos. De Londres para o Jornal da TV Gazeta, Ross Salinas. Há 3 dias da posse de Donald Trump, uma pesquisa mostra que ele tem a pior taxa de aprovação entre os últimos presidentes dos Estados Unidos. O levantamento da rede CNN mostra que apenas 40% dos americanos aprovam o governo Trump. Em 2009, Obama assumiu com 84% de aprovação. George Bush, em 2001, tinha 61%. Bill Clinton, em 92, tinha 67% de apoio. Segundo a pesquisa, 53% dos entrevistados disseram que os comunicados e ações do republicano desde a eleição os deixaram menos confiantes na habilidade dele para conduzir o país. Entre quem acha que o bilionário vai ser um presidente bom ou ruim, houve empate, 48% para cada lado. No Twitter, Donald Trump criticou os dados. Ele escreveu: as mesmas pessoas que fizeram as falsas pesquisas eleitorais estavam tão erradas, estão agora fazendo pesquisas de taxa de aprovação. Eles estão sendo parciais, como antes. A diferença de Trump com a CNN vem desde que o canal vazou um documento supostamente secreto que dizia que a inteligência russa vinha apoiando e ajudando o republicano por anos, além de ter reunido informações pessoais e financeiras comprometedoras sobre Trump. Entre elas, estariam provas de encontros dele com prostitutas em hotéis de Moscou. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin disse que a notícia não tem fundamentos e que é uma fraude. Ele disse que as pessoas que divulgaram esse dossiê são piores do que prostitutas e não têm limites morais. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois é. Dentro de mais 3 dias, Barack Obama não será mais presidente dos Estados Unidos. Mas tomem cuidado com o efeito de contraste. Obama é tão mais simpático do que Donald Trump que a tendência é quase pedir que o Vaticano canonize o primeiro presidente negro da história americana. Mas ele também errou, e errou feio. Ele apoiou os rebeldes da Síria e acreditou que a guerra civil duraria apenas algumas semanas. Ela já dura 6 anos. A Síria provocou a crise dos refugiados da Europa e a crise foi responsável pela saída dos britânicos da União Europeia. Obama acreditou nessa peça de ficção política chamada Primavera Árabe. Com isso, ele jogou a Líbia num buraco de onde a Líbia ainda não saiu e favoreceu uma nova ditadura no Egito. Ele não foi hábil ao disputar com a Rússia a hegemonia na Ucrânia. A Rússia acabou anexando a Crimeia e isso gerou novas tensões no leste europeu. No Oriente Médio, Obama fez corpo mole na tensão entre Israel e palestinos. Mas ele acertou ao reatar relações diplomáticas com Cuba e também ao assinar com o Irã um acordo que afastou o perigo de mais um país com bomba atômica naquela região muito complicada. Retirou as tropas americanas do Iraque e do Afeganistão. Em termos de política interna, Obama foi nota 10 em economia. Tirou o país da crise conhecida como subprime. O Obamacare levou planos de saúde aos mais pobres. O desemprego, que chegou a 10% em 2008, está hoje em 4,6%. Ele só deixou de fazer aquilo que não é uma atribuição de um presidente. A pauta de direitos humanos pertence em grande parte aos estados. Não deu para desarmar a população e forçar um recuo da pena de morte, nem punir policiais que mataram
criminosamente dezenas de negros. Mas ele acabou com a discriminação de gays e lésbicas nas Forças Armadas. E os grandes atentados terroristas ficaram circunscritos à Europa. É um balanço mais do que razoável. É por isso que Barack Obama vai deixar saudades. É assim que o mundo gira. Boa noite. Márcia Rocha é a primeira transexual a ter o nome de mulher no registro profissional da seção paulista da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A demanda para o uso do nome social por transexuais e travestis existe desde 2013. Em 2013, a Márcia já se apresentava assim, cabelos longos, unhas vermelhas, maquiagem, mas nos registros oficiais a advogada era Marcos Rocha. Eu estava com um outro colega meu, o Assis Moreira Júnior, já falecido, fiz a palestra, acabou, aquelas pessoas vêm conversar e uma menina estava com o note e falou, olha, eu não estou achando teu nome, que Márcia Rocha não AB, não estou encontrando teu nome. Eu falei, querido, você não vai achar. E aí o Assis falou, Márcia, a gente tem que resolver isso. Pedir na OAB o direito de você usar o nome social. Mais uma batalha, chegar até ali já tinha exigido tanto, 2 casamentos, uma vida buscando se entender. A primeira dificuldade é se aceitar. Eu não quero ser assim, eu não quero ser essa coisa que todo mundo chuta, que todo mundo discrimina, eu não quero. Bom, mas eu sou, e aí? O que eu faço? O que ela fez? Deu vida à identidade feminina, que sempre esteve ali pedindo para aparecer, encarou a mudança no visual depois dos 40 anos de idade, mas ainda duvidava que o Conselho Federal da OAB poderia dar um amparo legal para o novo nome. Que não sou de nada, foi unânime. Era uma situação meio distorcida, mas finalmente o reconhecimento do nome social das pessoas trans nos cadastros da OAB virou realidade. Este mês, depois de quase 4 anos de um pedido formal na Ordem dos Advogados aqui em São Paulo. A Márcia é a autora do pedido e é a primeira advogada a usufruir desse benefício, dessa conquista histórica. E agora uma norma que vale não só para os advogados, mas também para os estagiários inscritos na OAB em todo o país. E abre um precedente para outras categorias. O Conselho Federal de Psicologia foi o primeiro a respeitar o uso do nome social. Mas quem falou que não ia ter polêmica? A própria Márcia foi questionada do porquê não ter alterado o registro civil. Quem olhar para mim vai ver que é travesti. Então, que diferença faz se eu tiver um documento dizendo é uma mulher igual a todas as outras? Ninguém vai acreditar. Eu acho que é o direito de ser quem é. Além do mais, ela tem várias empresas, a filha. Era muita burocracia para alterar o nome de nascimento e ainda tinha uma questão política. A sociedade exige, não te aceita trans. Agora, tá bom, se você tem que ser trans, então que você entre na outra caixinha. Ficar no meio não pode. E as travestis são as pessoas que mais pagam esse preço. Travestis, na maioria dos casos, não querem fazer a operação de mudança de sexo. Se identificam como mulheres, mas querem manter o lado masculino preservado. Por enquanto, não existe estatística de quantos advogados podem ser beneficiados. Tem que ter as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, é essa a questão. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que o Brasil vai voltar a crescer este ano e que isso vai acontecer já neste primeiro trimestre. A declaração foi dada na Suíça, onde o ministro está participando do Fórum Econômico de Davos. Ele afirmou que espera para este ano um crescimento de 2%. Ontem, o FMI previu um crescimento da economia brasileira de apenas 0,2%. Perguntado sobre essa previsão do fundo, o ministro Meirelles disse que o FMI tende a ser conservador. Em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente Michel Temer afirmou que o governo não vai abrir mão da idade mínima de 65 anos na reforma da Previdência. Temer afirmou que o governo até pode discutir outros pontos, como o tempo de 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral, mas não vai abrir mão da idade mínima. O texto da reforma da Previdência já está sob análise da Câmara. A proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, em fevereiro, na volta do recesso parlamentar, vai ser analisado por uma comissão criada especialmente para discutir a reforma da Previdência. Ainda na entrevista, Temer disse que espera que a reforma seja aprovada ainda este ano e que o governo estuda a criação de um teto para a aposentadoria de militares. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a articulação política do PSDB de olho em 2018.
Entrevisto hoje José Aníbal, senador pelo PSDB e presidente nacional do Instituto Teotônio Vilela. Muito obrigada, senador. Vamos falar do seu partido. Aécio Neves conseguiu continuar na presidência do partido e deve ficar até maio de 2018. É claro, isso trouxe uma contrariedade para os intentos do governador de São Paulo. Na sua opinião, Aécio permanecendo na presidência do PSDB impacta e esvazia a chance de Geraldo Alckmin sair como candidato do PSDB em 2018? De modo algum. Geraldo Alckmin é uma liderança nacional do PSDB, já foi candidato a presidente, é pela 3ª ou 4ª vez governador de São Paulo. Tem ascendência no partido, tem presença nacional e é um candidato, é um provável candidato nosso à presidência da República. A prorrogação do mandato, que foi apoiada pela grande maioria dos diretórios estaduais, teve como propósito evitar qualquer disputa nesse momento. Olha o que nós acabamos de ver. Nós vamos enfrentar uma agenda que é de reforma da Previdência. E não é só a reforma da Previdência. A microeconomia, que nós estamos cuidando muito no Senado, colaborando com o governo para estimular o crescimento e o emprego. Uma ação muito concentrada, ativa, para que o Brasil realmente este ano saia dessa crise. Ao mesmo tempo, vamos estar em disputas partidárias internas. Apura a candidatura ao longo desse ano, ela virá. E a apuração, o candidato do PSDB terá que ser um candidato nacional. O que quer dizer apuração? É a prévia? Apura no sentido de apura conversando, depura, é meio nesse sentido. E se for necessário, prévias faz. Eu defendo primárias. Esse modelo que os franceses usaram agora, todos os partidos franceses estão usando. Primeiro o pessoal da direita usou. A adesão foi enorme, 4 milhões de pessoas votaram, 3 candidatos escolheram um. Ainda teve segundo turno. Agora os socialistas vão fazer também. E no seu partido, como é que essa ideia é recebida, de primária e não prévia? Não houve uma conversa ainda, está se transformando isso como se fosse uma disputa. Eu sou a favor de prévia, eu também sou. Eu tive em prévia. E quando deveria acontecer? Eu disputei prévia. Hein? Quando deveria acontecer? No ano que vem, no ano da eleição. Na França a eleição é em maio, estão falando de prévias agora. Um ano antes, uma coisa assim? Um ano antes. Essas antecedências eleitorais no Brasil a população fica constrangida com isso. Agora, senador... Na eleição passada, foi bom ter um prazo curto de campanha, permite a população se concentrar e definir. Aqui em São Paulo, o presidente estadual também permaneceu no cargo, Pedro Tobias, e ele expressou que tem uma grande preocupação com uma possível aliança do PSDB com o PSB e, em contrapartida, São Paulo apoiar a candidatura de Mário França ao Palácio... Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes. No seu entender, isso aprofunda a racha do PSDB em São Paulo? Olha, eu acho que o resultado da decisão de São Paulo indica que o partido, o PSB, ele tem uma vitalidade tão grande no Estado, ele foi o grande vencedor das eleições municipais do ano passado, que é difícil imaginar que o PSB não tenha candidato a governador de São Paulo. Pode acontecer. Sim, tem, mas é interessante a aliança para fortalecer nacionalmente o nome de Alckmin. A aliança com o PSB... a gente tem disposição de fazer e temos diálogo com o PSB, como temos com todos os partidos. O PSDB nacional é um partido agregador, é um partido que dialoga com todo mundo, como é aqui. O governador aqui conversa com todo mundo. Tem presença no governo dele várias forças políticas, partidárias. Eu acho, Maria Lídia, que essa questão, ela não soa para quem está nos vendo. Quem está nos vendo está querendo saber o seguinte: o que vocês vão fazer esse ano? O Meirelles está otimista. Eu também sou. Bom, mas aí a economia, nós estamos falando aqui de São Paulo, de sucessão estadual. Da política, é difícil trabalhar sobre 2018 hoje. Nós temos que responder desafios enormes: segurança, pobreza, juventude cheia de expectativas e com muitas frustrações. É nisso que nós temos que nos concentrar. Mas na sua opinião, no seu entender, tucano histórico, em São Paulo, para a sucessão de Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, PSDB deve ter candidato próprio? Eu acho que sim. E José Aníbal se credencia para esse lugar? Eu estou muito bem no Senado. Enquanto eu puder ficar lá, eu vou ficar.
e vou trabalhar com a mesma determinação que venho trabalhando. Inclusive na questão da Previdência, eu queria dizer uma coisa, eu sou um idoso seminovo, né? Já tenho 69 anos. Eu recebo Previdência desde o ano passado. 68 anos eu comecei a receber Previdência, mas eu sou ativo, né? Eu acho até que nesse caso, se o sujeito continua ativo e tal, ele podia até ir além dos 65. Os suecos, quanto mais tarde ele se aposenta, mais ele recebe de aposentadoria. Eles se aposentam com 65, mas agora estão retardando para os 70, porque o rendimento dele vai ser maior. Mas depende da atividade, né? Bom, depende da atividade, mas atividade intelectual, hoje, tudo bem, mas aquele que trabalha na estiva, trabalho braçal, o desgaste é muito maior. O trabalho está mudando e eu acho que realmente 65 anos é uma boa idade. Tem algumas exceções, mas é uma boa idade. Enfim, o Brasil precisa se dar conta de que não é possível mais prodigar tantos benefícios se você não tiver produtividade, competitividade, se o Brasil não tiver fortalecido do ponto de vista de produção, de presença no mercado internacional. Não adianta, o Tesouro tem limite. E o governo que antecedeu o atual, o governo do presidente Temer, deixou o Brasil devastado, não sobrou nada. As empresas, os bancos, os fundos de pensão e o Tesouro. Essa crise é gravíssima e nós estamos vendo uma outra, que é do sistema penitenciário. E que vem se formando há muitos anos. Não adianta, foi o PCC. Não, já nos anos 70 o sistema penitenciário brasileiro estava muito degradado e agora explodiu. E tem que ter uma solução, tem que investir, tem que trabalhar, tem que encontrar caminhos. Alguns já estão sendo apontados e eu confio que nós vamos enfrentar essa também. O Brasil é maior que a crise, nós vamos vencer. E vencendo essa crise, Michel Temer fica muito fortalecido. Ficando muito fortalecido na suposição de uma crise superada. PSDB acredita que Michel Temer cumpra a promessa de não sair candidato em 2018? Olha, não consta que o Michel Temer tenha feito essa promessa. Mas veja bem, todos os brasileiros... Falou de público, que em hipótese alguma ele será candidato. Ele será candidato. Eu pessoalmente até acho. O Michel está fazendo um esforço enorme, o presidente Michel Temer está fazendo um esforço enorme. Não é fácil administrar o Congresso Nacional, a relação do Executivo com o Legislativo, o governo, o Executivo, enfim. Mas, quem sabe, se ele tiver um resultado extraordinário, pode haver uma pressão a favor dele. A minha impressão pessoal, nas conversas que tenho com ele, é que ele está muito concentrado no que está fazendo hoje. É aquele bordão que ele repete. Voltar o Brasil, pôr o Brasil nos trilhos. E aí, promover uma sucessão que seja uma sucessão de continuidade no sentido da responsabilidade. O Brasil não pode mais derrapar como derrapou com o lulopetismo. Foi um desastre. Muito obrigada, senador. Uma boa noite. Você. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir os classificados para as quartas de final da Copinha. E a apresentação do novo reforço do Palmeiras. Felipe Melo já chegou ao time, causando polêmica. Tem hora que, para seguir em frente, a gente tem que buscar novos caminhos. Se uma dificuldade aparece, é preciso saber mudar, mas sem perder o foco no que realmente importa. Com o tempo, a gente redescobre a nossa força e acredita ainda mais na própria capacidade. Confiança, a gente conquista passo a passo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação.
Você quer mais informação? Notícia quentinha de última hora. Você quer mais opinião? Eu não gosto. Você quer mais participação? Nós queremos saber de você. Tudo o que você quer está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 18h. E agora as notícias do esporte com Anita Pasques e Estela Gontijo. O Corinthians está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Boa noite, Anita. Boa noite, Estela. Boa noite para todo mundo que está em casa. O Timão precisou de apenas 36 minutinhos para marcar 3 gols e garantir a vitória diante do Internacional por 3-1. O alvinegro paulista começou num ritmo acelerado, num tom agudo, indo para cima. Já o alvirrubro numa batida cadenciada, sem pressa. Melodia bonita mesmo, quem tocou foi o camisa 10 Fabrício. Que tapa! Corinthians 1-0. Carlinhos, minutos depois, quase repetiu o colega, mas na hora de finalizar, desafinou. Em seguida, Carlinhos, bom centroavante, desafinou mais uma, mas Pedrinho, não. Belo tiro, 2-0. Errar uma é normal, 2 talvez. Mas na terceira, quem brilhou no palco da Arena Barueri foi ele, Carlinhos, caixa. 3-0 e o Corinthians jogando por música. O segundo tempo veio e a composição seguiu a mesma. Cantando na chuva, a torcida alvinegra viu Marquinhos, por um compasso, acertar a trave. No primeiro vacilo do Timão, quase o Inter fez. No segundo, pênalti do goleiro Felipe. Valdemir fez. O de honra. A nota final de Corinthians 3, Internacional 1. Na outra partida de ontem, o Bragantino venceu o Juventude por 1-0. Com esses resultados, né, Anita, ficam definidos os jogos das quartas de final da Copinha. Isso mesmo. Vamos ver, então, a tabela com as datas e os horários das partidas. Logo mais às 9h, o Paulista enfrenta a Chapecoense em Jundiaí. Amanhã, quarta, às 7h30, em Osasco, o Botafogo joga contra o Batatais. Na quinta, acontecem outras 2 partidas. Aqui na capital paulista, às 4h, se enfrentam Juventus e Bragantino. E às 7h30, o duelo é entre Corinthians e Flamengo. O volante Felipe Melo foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras. E na primeira entrevista coletiva como jogador do clube, ele esbanjou sinceridade, muita sinceridade nas respostas. Ele voltou ao futebol brasileiro, depois de um longo tour por clubes da Europa. Uma Copa do Mundo em que ficou marcado negativamente. E a fama de jogador violento, graças a um histórico de cartões vermelhos, 16 na carreira e quase 130 cartões amarelos. Muito se fala de expulsão, muito se fala de cartões, mas, se eu não me engano, nos últimos 4 anos, 5 anos, não sei, foram 4 cartões vermelhos, a cada 50 jogos um cartão vermelho. Eu creio que para um centrocampista, recuperador de bola, um cara que que é encarregado de fazer esse trabalho sujo, eu acho que até pouca expulsão. Se eu não me engano, a minha média de cartões amarelos é menos do que a do Gabriel Jesus aqui, no Palmeiras. Se eu não me engano, eu fui menos expulso do que o Fernandinho, hoje da Seleção Brasileira. E não se fala nada. Mas é que o Felipe Melo faz uma situação e bum. E o jogador foi além. Disse que, se necessário, não vai aliviar nas divididas, seja o adversário que for. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e, obviamente, que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com -1. Mas pode ter certeza que, se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras.
Anitta, polêmico, e ele também falou dos jornalistas, né, que falam mal dos jogadores também, que gerou uma revolta aí na imprensa, né, hoje, durante o dia inteiro. Cada um com seu ponto de vista, né? Ele, você viu, é uma pessoa muito calma, né, e tal, mas enfim, com toda a responsabilidade. Eu não julgo absolutamente nada, deixa ele fazer o que ele quiser, ele é responsável, como ele mesmo disse, pelos atos dele, né? Então, dentro do que da margem do que o futebol permite, né? Se ele der um tapa, ele vai ser expulso. É assim, a vida é assim, não é? Não pode dirigir bêbado, senão você perde a carteira. Tem 1000 questões, então... Ainda bem que é um excelente jogador, né? Não, vamos ver. Vamos ver se ele vai jogar o tanto quanto ele falou. E o estádio da Vila Belmiro deve passar por reformas, viu? É isso mesmo. No fim de semana, uma parte da arquibancada que fica atrás de um dos gols caiu. Essa área do estádio costuma ser utilizada pela torcida organizada Sangue Jovem. Em nota, o Santos afirma que os reparos estão em andamento e que devem ficar prontos em 15 dias. Diante desse prazo, o setor não deve ficar pronto para o jogo de estreia do Santos no Campeonato Paulista, diante do Linense, no dia 3 de fevereiro. O Santos cogitou transferir o jogo para o Pacaembu, mas decidiu manter a partida na Vila Belmiro. Por isso, esse setor da arquibancada deve ficar interditado no dia do jogo. Muito obrigada, Anitta. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá.